versos 11 e 12. Aqui é João Batista falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E também convido a Santa e Amada Igreja a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Leremos os versos 23 e 24. Primeiro Coríntios 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Até aqui, convido a igreja a uma breve oração. Oremos. Pai precioso e santo, eterno, Deus de amor, neste momento, Deus, do seu culto, do culto celebrado a Ti, onde somente o Senhor é louvado, adorado, homenageado, nós estamos diante da Tua santíssima palavra, Deus, e nós anelamos pela Tua instrução, Senhor. Nós precisamos, carecemos ser instruídos pelo Senhor. Nós precisamos da Tua instrução para seguirmos, Deus, continuarmos nesta nossa peregrinação até o dia que o Senhor nos tomar para si. Portanto, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito, Senhor, para que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. Somente o Teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que o Senhor repreenda e não permita que nada saia dos meus lábios sem que seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. E que nesse momento eu clamo a Ti, Senhor. Eu rogo a Ti que eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e se fez um de nós, para que nós fôssemos feitos à sua semelhança, pão também, e tivéssemos parte no seu corpo, que como pão dado por nós, para que nós tivéssemos vida e comunhão nele. O texto que lemos aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Se o Senhor Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor, estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Portanto, devemos nos preparar para ela, e devemos entender quem somos. Uma das perguntas mais básicas na história da humanidade é quem eu sou. A segunda é: por que estou aqui? E nós vemos aqui então que Cristo tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Que podemos aprender sobre o pão, o corpo de Cristo, que participaremos, se assim Deus nos permitir,
no próximo dia do Senhor. Se vocês receberam dignamente, vocês são exatamente isso que receberam. Ou se vocês receberem no próximo dia do Senhor, dignamente, vocês serão exatamente isto. Ou seja, pão também, a mesma essência e o mesmo corpo. Não existe um membro que não tenha a mesma essência do corpo. Eis o porquê a severidade e o cuidado ao participarmos da Santa Ceia do Senhor. Nós fazemos parte, a Santa Igreja de Cristo, sim, a igreja é santa. A Imaculada Igreja de Cristo, sim, a igreja é imaculada. A perfeita Igreja de Cristo, sim, a igreja é perfeita. Porque a noiva que Cristo vem buscar, ela é santa, imaculada e perfeita. Nós, individualmente, não somos perfeitos. Mas a igreja que Cristo vem buscar, ela é perfeita. Se você não está na igreja perfeita, você não está na noiva que Cristo vem buscar. Essa igreja ela é perfeita porque ela vai ser conduzida fielmente pelas Escrituras. Esta igreja é imaculada porque não é permitido imoralidades ou pecados no seu seio. Se houver pecados e imoralidades, esses pecados e imoralidades serão disciplinados. E até mesmo haverá excomunhão do pecador, caso não haja um arrependimento. A igreja é irrepreensível. Portanto, a igreja é o corpo de Cristo, santo e imaculado. E se nós, enquanto membros uns dos outros, recebermos o pão dignamente, nós seremos exatamente isto. Seremos o corpo de Cristo. O pão, exatamente como é pão o corpo de Cristo, ou seja, a mesma essência. O apóstolo diz, nós somos muitos, mas um só pão, um só corpo. Eis como explicou o sacramento da mesa do Senhor. Nós somos muitos, mas um só corpo. Convido aqueles que quiserem e puderem a leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos membros uns dos outros. Ninguém é obrigado a sê-lo, mas ao ser membro, deve ter a mesma essência do corpo. Nós devemos ser exatamente iguais na nossa busca por santificação. Nós devemos ser exatamente iguais, lutando contra o pecado. Nós devemos ser exatamente iguais na humildade, no amor, na compaixão, na fraternidade, na caridade e principalmente no serviço piedoso, que é assim que servimos a Cristo. Neste pão se indica como devem amar a unidade. Acaso este pão foi feito de um único grão? Não eram acaso muitos os grãos de trigo? Não eram muitos os grãos de trigo que formaram aquele pão que Cristo partiu naquele dia? Mas antes de se tornarem pão, estavam separados. Se uniram mediante a água depois de terem sido triturados. Se não for moído e amassado com água, o trigo não poderá se tornar pão. Cada lágrima que você derramou na sua caminhada
foi te forjando o mesmo pão. Participante da mesma unidade. Mas, se você não for trigo mesmo, você nunca irá dar valor às lágrimas que você derramou. Nossa unidade no corpo. A nossa fé foi construída por um único autor, Cristo. E o autor da nossa fé construiu esta fé com sofrimento e com dor. E a igreja sofre desde a sua fundação e a sua organização. Ela sofre preconceito, ela sofre perseguição armada, ela sofre perseguição intelectual. Há o joio no meio do trigo, perturbando o trigo. Há o joio entre os mais diversos segmentos, perturbando a igreja no geral. A igreja, ela sempre sofre, mas a igreja verdadeira se regozija no seu sofrimento, porque sem ser triturada e sem ser amolecida com a água, ela jamais poderia se tornar um elemento da massa que constituiria aquele pão que as mãos santíssimas dividiram e falaram: eis o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ou seja, nós. Então nós éramos separados, distantes uns dos outros, classes sociais diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, famílias diferentes, espalhados por aí, pelo mundo. Fomos unidos em um só corpo. E este corpo, para que chegássemos a este nível, fomos triturados e fomos amolecidos com água. Glória a Deus por todo o sofrimento que nós passamos, pois nada nos acontece sem que Deus esteja no controle absoluto. E Ele sabe exatamente o que está fazendo. Pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não os que têm Cristo como uma crença ou um patuá, mas os que querem ter a mesma essência, ser a mesma massa, o mesmo pão, o mesmo corpo, ter a mesma batida cardíaca, o mesmo pulso, o mesmo pulsar, o mesmo desejo, a mesma vontade, andar pelos mesmos caminhos, praticar as mesmas boas obras, ser um com aquele que nos salvou, a saber, que é a cabeça do corpo da igreja. Veja a nossa unidade, 1 Coríntios capítulo 12, versos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Mas, e a procedência do trigo? O inimigo semeou joio no meio do trigo. Nós vemos lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Veja que interessante. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Guarda isso no teu coração. Um homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, a igreja adormeceu por muito tempo. E até hoje,
a igreja, ou parte dela, está adormecida. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Agora, neste campo, tem a boa semente e tem também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, a procedência da boa semente é o dono do campo, é o dono da seara. Dali procede a boa semente. O joio procede do inimigo do dono da seara. Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. O joio vai ficar até o final. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Nós somos a boa semente. A igreja fiel e verdadeira é a boa semente. Sabemos que existe o joio, mas mantemos o nosso domicílio para sermos unidos a outros grãos de boa semente que se unirão a nós para ser também pão. Eis o processo do corpo verdadeiro de Cristo. Como nós vemos aqui em Mateus 13:24. Nasce da boa semente. A parábola do semeador é fundamental na teologia e no entendimento das Escrituras. O Senhor Jesus falou assim, falou para os seus discípulos: se você não entender essa parábola, você não entenderá as outras. Ele diz isso. Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender as outras. A boa semente é a palavra de Deus. Que um homem saiu a semear. Alguém. Não há uma pessoa específica. Tá? A ênfase aí vai estar na boa semente que é o Evangelho. Nós procedemos, o verdadeiro eleito, ele é alcançado através da boa semente pregada a ele, e através desta boa semente Deus vai operar a fé no coração dele. Como vemos lá em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo. Não há outro meio. Não há outro meio. Pessoa que se converte em sonho, a não ser que ela sonhou com o texto correto. Uma pessoa que sonhou que alguém apareceu para ela e ela se converteu, nós não vemos isso nas Escrituras. A forma que Deus opera a fé no coração da pessoa é a palavra, o verbo, a saber, o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida, aquele que se deu por nós e que, com muito sofrimento, é o autor da nossa fé. Bem, então nós vemos que o processo do corpo verdadeiro de Cristo nasce da boa semente. A semente é a santa palavra. Une-se a outros grãos que nasceram da mesma boa semente e se tornaram membros uns dos outros. Como nós vimos lá em 1 Coríntios 12, 27. Nós somos membros uns dos outros. Unidos pela água do batismo, que é a morte de Cristo. Nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós. O sacramento do batismo tem como um símbolo, um dos seus símbolos, o símbolo ativo é Cristo, é o Espírito Santo. O símbolo passivo é a água. Todos nós fomos unidos por esta água. Mas para que o grão venha cumprir sua função, que é alimentar, ele precisa se tornar pão. E para isso é necessário um outro elemento, a saber, o fogo. Há de vir o Espírito Santo.
e como ele virá sobre nós, como nós vimos na leitura de Atos 2:3, mostrando-se em labaredas de fogo. O fogo que purifica a nossa boca. Olha aqui, no chamado de Isaías capítulo 6, versos 5 a 8. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que isso tem a ver com o texto de Atos 2, quando apareceu aquelas línguas como de fogo? O fogo purifica a linguagem, purifica a nossa linguagem. Ao sermos corpo de Cristo, nós não temos mais a linguagem mundana. Nós não aconselhamos mais as mulheres: teu marido fez isso, faz isso também. Nós não aconselhamos mais os maridos: não seja besta, vai se divertir, não fica fazendo tudo que tua mulher... Nós não aconselhamos isso. A nossa linguagem é reformada. Nós falamos sobre Cristo, nossa linguagem é purificada. Nós falamos o que é útil, o que tem proveito, o que há alguma virtude. É isso que nós falamos. Nós não damos conselhos ímpios. Nós não fazemos piadas com o santo nome de Deus. Nós sofremos acusações de sermos fundamentalistas, fatalistas, legalistas e sei lá mais que outra lista que eles colocam a gente. Mas nós ficamos com a nossa linguagem transformada, purificada, porque nós não somos mais a mesma criatura que nós éramos. Nós não somos iguais a este mundo, nós não somos iguais à nossa sociedade, nós não somos iguais à falsa igreja, nós não somos iguais ao joio. Nós somos transformados, e a nossa linguagem é transformada. Agora nós falamos a verdade, a saber, a aletheia, logos e aletheia, o verbo e a verdade. Cristo é a verdade. Ninguém no mundo, na história da humanidade, pôde advogar a si ser a própria verdade. Somente Deus, somente Cristo. E ele falou: eu sou a verdade, eu sou a palavra, e eu sou a comunicação da verdade. Eu sou a resposta filosófica de Deus para o mundo. Eu sou a resposta teológica de Deus para a igreja. Eu sou a salvação dos pequeninos, que não querem ser os intelectuais da moda, mas querem ser fiéis a Cristo, com a sua linguagem purificada. É assim que somos pão, transformados pelo fogo, além das lágrimas, além de sermos triturados, nós ainda somos cozidos pelo fogo, para purificação. Então nós vemos que ele nos inspira a piedade e nos faz arder para Deus e desprezar o mundo. Note que interessante, Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Esse é o pão. Esse é o pão. O amor seja sem hipocrisia, eu amo ou não amo. Detestai o mal. Infelizmente nós estamos num corpo corrompido, mas nós nos detestamos por isso. E se errarmos, caia com a boca no pó. Caia com a boca no pó. Título de reformado não vai salvar ninguém. Caia com a boca no pó e se humilhe diante do Rei do Universo. É isso que eu devo fazer, e qualquer outro ser humano que pecar deve fazer também. Cair com a boca no pó e falar: Senhor, me perdoe porque pequei. Certa vez o Senhor Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Os dois subiram para orar. O publicano dizia em alta voz, olhando para o céu, com a cabeça erguida: graças te dou, ó Deus, porque não sou como aquele publicano.
Antes faço várias orações por dia, dou o dízimo de tudo que eu recebo, cumpro todos os preceitos da lei judaica. Não estou com aquele homem. O publicano, por sua vez, nem ousava levantar a cabeça e olhar para cima. Ele apenas batia no peito. Esse bater no peito era um ato que os judeus tinham de arrependimento. Ele apenas batia no peito e nem ousava olhar para cima. Ele dizia: "Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador." E olha só o que o Senhor Jesus falou depois de tudo isso. Ele fez uma pergunta para aqueles ouvintes, aquelas pessoas que estavam ali: quem saiu justificado de lá? Eu vos digo que foi o publicano. Então, irmãos, nós devemos detestar o mal e apegar-nos ao bem. E por fim, queimar a palha dentro de nós mesmos. Quando nós lemos aquele texto de João, não é errado interpretar que essa palha serão os perdidos, claro, com certeza. Ele queimará a palha e lançará no fogo inextinguível. Mas nós devemos olhar para nós mesmos e queimar toda a palha que nós acharmos dentro de nós. O joio, ele tem a aparência do trigo. O trigo, ele tem uma semente dentro, ele tem um grão. O joio é só uma palha. Se você pegar o trigo, fizer assim, os grãos vão se soltando. Ele tem a palha ali também, mas os trigos vão se soltando. Se você pegar o joio e fazer assim, só palha, não tem fruto nenhum. Não tem trigo, não tem grão nenhum ali. Então nós devemos queimar a palha dentro de nós e purificar o nosso coração como ouro. Como, vou ler lá novamente, Mateus 3, 11 e 12. Como diz João Batista. Mateus